Olá, aluno do sexto ano. Então, essa semana, continuando o PET 6, nós vamos corrigir agora a semana 2 e vai continuar falando de ângulos, só que agora vai enfatizar não como um giro, mas como uma mudança de direção. Vamos aos exercícios? No primeiro exercício, fala lá, no mapa, as ruas M e N são perpendiculares. Vamos lembrar lá, o que é mesmo uma rua perpendicular? A rua é perpendicular, porque aqui, ó, rua M e N, porque elas formam um ângulo reto, aqui elas formam um ângulo de 90 graus. E, então, aqui, ó, elas formam aqui 90 graus, tá? No percurso representado nesse mapa, há 3 mudanças de direção. Então, aqui, ó, já marquei a primeira, né? Seguindo a ordem desse percurso, os ângulos correspondentes a essas 3 mudanças de direção têm medidas respectivamente. Então, aqui, ó, a primeira mudança aqui, ó, ela é, se fosse aqui, dessa rua para essa, seria 90 graus. Mas aqui, ó, é maior que 90 graus. A próxima mudança vai estar aqui embaixo, ó. É uma mudança de cantinho, ó, de ângulo reto. Então, maior que 90 graus e essa é igual a 90 graus. Então, maior que 90 graus é letra A ou letra B. Depois, igual a 90 graus é letra A. Só que vamos ver agora se a terceira é menor que 90 graus. Então, onde está a terceira? A terceira está aqui. Realmente, ela é menor que 90 graus. Então, letra A. Na 2, ele fala que a figura abaixo mostra a posição inicial de um quadro de Marina, que Marina pendurou na parede de seu quarto. Então, está aqui o quadro da Marina. Insatisfeita com essa posição, ela resolveu modificá-lo girando o quadro de 90 graus. Então, ela vai girar 90 graus no sentido horário. Então, o que ela fez? Ela girou, sentido horário é para cá, aqui, ó. É nesse sentido. Então, ela girou 90 graus. Ela pegou essa pontinha aqui e trouxe para cá, girando. Então, essa daqui veio para cá, né? O quadro ficou em que posição? Ficou desse jeito aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, ela girou, aí essas partes mais claras ficaram para o lado, para o lado esquerdo, em vez de ficar para baixo, e o que estava para cima ficou para o lado direito. Mas vamos continuar. E em seguida, fez um outro giro de 180 graus. Então, agora ela vai girar 180 graus, ela vai dar meia volta no quadro. Agora no sentido anti-horário, então no sentido contrário, né? Agora ela vai girar para o lado de cá, ó. Vai girar no sentido, não no sentido do relógio, dos ponteiros do relógio, mas no sentido contrário. E ela não vai virar 90 graus, ela vai virar 180. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai vir parar do lado de cá. Então, olha lá como é que ficaria isso. Então, eu girei 180 graus. Então, ó, o que estava em cima veio parar embaixo, o que estava embaixo veio parar em cima, o que estava na direita foi parar para a esquerda, o que estava na esquerda para a direita. Então, qual a alternativa que tem o quadro nessa posição aqui? É ali na letra C. Na 3, ele fala aí, na malha quadriculada apresentada a seguir, a medida do lado de cada quadradinho é igual a 1 centímetro. Essa malha é utilizada em uma brincadeira de caça ao tesouro. O tesouro fica escondido debaixo de um dos pontos assinalados na malha. Nessa brincadeira, a pessoa retira de dentro de um baú uma faixa de papel que contém as instruções sobre o percurso que deve ser feito sobre a malha quadriculada para encontrar o tesouro. Henrique retirou a seguinte instrução de dentro do baú. Então, partindo do ponto O, cadê o
ponto O. Olha o ponto O aqui no cantinho. Desloque-se 2 centímetros na direção sul. A rosa dos ventos aqui, qual que é o sul? O sul é para baixo. Então, ele vai 2 centímetros. E ele falou, como é que eu sei que são 2 quadradinhos? Ele falou aqui que cada quadradinho é 1 centímetro. Então, ele vai andar 2 quadradinhos para baixo. E desloque-se mais 3 centímetros para leste. Leste para que lado? É para a direita, aqui, ó, olha o leste aqui. Então, ele vai vir mais 3 centímetros para cá. Em seguida, gire 90 graus. Então, ele está vindo aqui, ele vai girar 90 graus na direção norte. Então, ou ele girar 90 graus, ele vai vir aqui, ó, na direção norte, ele vai em direção ao ponto Q. Se fosse na direção sul, ele ia em direção ao ponto S. Então, desloque-se 1 centímetro. Então, 1 centímetro por norte. Aí ele fala, nesse ponto você encontra o tesouro. Qual que é esse ponto? A gente chegou no ponto Q, que é o que está na letra D. Na 4, ele fala, a figura mostra uma placa de trânsito. Ela indica que logo à frente existe uma bifurcação, isto é, o motorista do veículo deverá adotar uma das 2 direções indicadas. Então, aqui, ó, tá vindo aqui e ele vai ter que escolher ou para cá ou para cá. Em relação à direção original, então, ele está tomando como referência a direção é essa que está vertical aqui na placa. A figura a seguir mostra um dos ângulos de mudança de direção. Então, aqui, ó, está mostrando aqui o ângulo de mudança de direção. Vamos colocar aqui. Aí ele pergunta, a mudança de direção indicada nessa figura corresponde a um ângulo. Que tipo de ângulo é esse? Então, aqui, ó, se eu vim aqui de trás para frente, reto é o ângulo de 90 graus, aquele ângulo de cantinho, né? Seria, se eu fosse daqui para cá. Raso é o ângulo de 180 graus, aquele que você, é como se você, meia volta, né? Deu meia volta. Obtuso é o ângulo maior que 90 graus. Esse ângulo é maior que 90 graus? Não. 90 graus? Não. 180? Não. Então, ele é menor de 90 graus. Se ele é menor de 90 graus, o nome dele é agudo, que está na letra A. Por telefone, Vilma deu a seguinte orientação para Márcia, que ia de carro até sua casa. Partindo da escola, então aqui ela saiu da escola. Partindo da escola, vire à esquerda. Então, vamos partir da escola. Vire à esquerda. Então, à esquerda, se você tiver assim, pensa de frente para onde está apontando a flecha. A esquerda vai ser para cima. Então, vire à esquerda. Na primeira rua, siga 2 quadras. Então, eu vou seguir 2 quadras. Eu vou vir até esse ponto aqui. Vire à direita, siga 1 quadra. Então, eu vou virar à direita, seguir 1 quadra. Torne a virar à direita. Então, virar à direita, virar para baixo. Siga 1 quadra e vire à esquerda. Minha casa fica no meio dessa quadra. Nesse trajeto, há 4 mudanças de direção. Lembre-se que o ângulo de uma mudança de direção é o ângulo formado pela direção antes da mudança e a direção após a mudança. Em quantas dessas mudanças o ângulo correspondente é agudo? Então, vamos lá, vamos ver aqui a primeira mudança aqui. Esse ângulo não é agudo, ele é obtuso. A segunda mudança aqui, esse ângulo também é maior que 90 graus, ele também é obtuso. Esse outro aqui, esse aqui sim, ele é um pouco menor que 90 graus, ele é agudo. E a segunda mudança aqui, eu tenho também um ângulo obtuso. Então, quantos são agudos? Só um, só o da terceira mudança.
Na 6, ele fala, observe o relógio que marca 6 horas em ponto, isto é, 6 horas e 0 minutos. Então, aqui, ó, os ponteiros estão alinhados. Que ângulo que eles estão formando aqui? Estão formando um ângulo de 180 graus, aqui, um ângulo de meia volta. Quando esse relógio marcar 8 horas e 0 minutos, quer dizer, 8 horas em ponto, o menor ângulo determinado pelos ponteiros medirá. Então, aqui eu vou marcar 8 horas. Então, aqui, ó, no relógio, na circunferência, se eu pensar aqui, ela está dividida em 12 partes iguais. Então, eu vou fazer 360 graus dividido por 12. Quando eu faço 360 graus, que é uma volta completa, dividido por 12, eu acho 30 graus. Agora, 8 horas, quantos gominhos aqui, ó, eu tenho? Quantos 30 graus eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, o menor ângulo, porque eu tenho esse outro ângulo também é ângulo, né? Mas ele pediu o menor. O menor é 4 vezes 30, que é 120, letra A. Então é isso. Com isso a gente conclui a segunda semana do PET 6. Até a próxima!